Meus irmãos, vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. A igreja sempre tem o costume de participar e o privilégio também de participar dos cultos de Assembleia Geral, e ouvir a Palavra de Deus. Segunda-feira eu acompanhei todo o trabalho e não foi diferente. Graças a Deus por tudo que foi apresentado aqui. Gênesis 39, do versículo 1 em diante. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Amados irmãos, desde ontem que me vem um sentimento de trazer para nós, nesta oportunidade, uma mensagem baseada na história de José, para podermos falar sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Já se tornou até logomarca. Muitos vendem adesivo, outros até colocam como frase de efeito de uma vitória política: Deus é fiel. E Deus é fiel. É uma realidade, Deus é fiel. Agora, muitas vezes nós não compreendemos
os planos de Deus. Quando nós projetamos, às vezes falamos para um, falamos para outro, ou às vezes vamos colocar o projeto, muitas vezes no computador, procurar um arquiteto, e Deus, em muitos de seus projetos, Ele não disse para ninguém. Deus trabalha de uma forma que o homem precisa aceitar. Só que ele nunca vai ter como descrever as ações de Deus. O último filho de Jacó, José, aquela criança chega à adolescência, a Bíblia diz, no capítulo 37, que ele tinha 17 anos. Quando ele observava seus irmãos trabalhando, pastoreando, cuidando das ovelhas, e ele via coisa errada. E ele dizia: papai, eu vi isso. Não é como o Senhor ensina. Não é como o Senhor orienta. Estou vendo coisa errada. E falar de uma coisa errada sempre foi difícil. Denunciar o erro tem preço. Denunciar o erro tem consequência. E muitas vezes você falar, se arriscar, como eu costumo dizer, que uma coisa está errada, uma ação está errada, fere as relações pessoais, fere as relações humanas. E isso muitas vezes dá um trabalho tão grande para que haja uma reabilitação, para que volte ao normal, para que a coisa se normalize. E a Bíblia é clara em mostrar, no versículo 2 do capítulo 37, e estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E isso foi motivo para que eles pudessem aborrecer e, de acordo com a versão, odiar a José. Agora vem a pergunta: como José poderia agir vendo seus irmãos fazendo uma coisa errada, também vendo que eles não tinham o menor apreço por ele? É uma situação um tanto quanto difícil.
E também eles descaracterizavam a José. Esse rapaz não tem nada para oferecer. E é ruim quando nós somos assim conceituados e entendidos, que alguém olha para nós e diz que não temos nada para oferecer. Essa era a condição de José. E o grande problema que surgiu, primeira causa do problema, ele dizer que eles não estavam procedendo bem. E a segunda, por ser amado por seu pai. Como gente é complicado, né, meus irmãos? Como é que eu vou ter raiva de uma pessoa só porque o pai ama aquela pessoa? Só porque o pai gosta? E eu odiar só porque o pai ama? Daí surgiu o ódio dos irmãos. Deixa eu ler com vocês, vamos acompanhar o capítulo 27. Abra a Bíblia, hoje é culto de doutrina. Espero que Deus vá aquecendo a vida espiritual. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no ou odiavam-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Não tinha como haver diálogo. Na hora do diálogo era uma agressão, uma palavra dura. Esse aborrecimento, que tem origem no ódio, e a maioria das versões traz realmente o ódio, faz com que a gente fique a pensar, a procurar. E eu vi um pensamento de Freud, que o ódio são sentimentos que produzem obsessão. E é difícil para a pessoa se desvencilhar desse sentimento, porque a obsessão não é fácil para você se separar dela. É muito difícil. Embora você não compreenda a causa, porque está em si mesmo, não tenha como você se defender, dizia Freud, que a pessoa que odeia, que ela passa a viver obsessão, não tem como ela se defender desse sentimento. É por isso que não é bom o ódio na vida do crente, no coração do crente, ao ponto do diálogo ser interrompido. E como podemos viver em sociedade sem o diálogo? Como podemos viver em família sem o diálogo? Como vive um casal sem diálogo? Como vive uma família sem diálogo? Pais e filhos, como é uma família? Quem pode imaginar algo tão grotesco, algo deplorável mesmo? É uma família sem diálogo, irmãos sem diálogo. E não havia diálogo entre os irmãos. Não tinha diálogo pacífico de maneira nenhuma. E não podiam falar com ele pacificamente.
Versículo 5. Vamos entrar um pouquinho nos mistérios de Deus. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. José teve um sonho. Agora, que culpa eu tenho de sonhar? Que culpa tem você de dormir e sonhar? Você está na sua cama, está no seu repouso, e você sonha, e isso ser motivo de aborrecimento. Jó 33:15 diz a palavra de Deus: Deus fala sim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos na cama. E é bem clara a palavra, Deus fala sim. Ele fala conosco por intermédio de sonhos. Agora, quem está afastado de Deus não procura entender um sonho, se ele é de Deus, se não é de Deus. Quem tem o ódio no coração, tudo machuca, tudo fere. Só em ele contar o sonho já era motivo deles se sentirem feridos. Essa sensibilidade nossa, às vezes ela é um tanto quanto exagerada. É tão difícil quando nós não paramos para nos voltarmos à humildade. A humildade é tão boa, é tão bom compreendermos os planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. José conta o sonho. Ele não sabia que era Deus trabalhando por intermédio daquele sonho. Conta na maior inocência para seus irmãos aquele sonho, e foi motivo para aborrecer seus irmãos. Eles ficaram aborrecidos. Nós lemos o versículo 5, versículo 8. Por isso o odiaram mais ainda, porque ele contou 2 sonhos. Porque ele contou o plano de Deus, sem ele entender que era o plano de Deus. Ele chega a contar para o seu pai, talvez aquela pessoa, adolescente, 17 anos, pai, eu tive um sonho. O sol, a lua, as estrelas, e todos se curvavam diante de mim. Seu pai, que é isso, filho? Você acha que eu e a sua mãe vamos lhe ter como autoridade maior do que nós dois sobre a sua vida? Diz o versículo 8, fala do pai. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E aqui nós encontramos no versículo 11 a causa de muitos problemas. E seus irmãos, pois o invejavam.
Do ódio, do mau relacionamento, vem agora a inveja. Como é difícil, me perdoe estar repetindo, como é difícil essa relação humana, mesmo no seio da família. Se analisarmos o conceito de inveja, o que é inveja? É um desgosto que é provocado em nós pela felicidade do outro. O outro está sendo feliz e aquilo me causa um desgosto tão grande. Mas por que que ele é feliz? Em eu me sentir mal, provoca a mim, me traz aversão à prosperidade do outro. Não, precisamos ver os propósitos de Deus para a vida de todos nós. Deus trabalha na vida de todos. Provérbio 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo. Por que que muita gente está com a pressão alta? É porque o coração não está em paz. A ansiedade, às vezes um conflito que não tem razão, como esse daqui, não tem razão para acontecer, mas o coração não fica em paz e o corpo morre. Aí os profissionais da saúde vão trazer uma teoria, um conceito de doenças psicossomáticas. Nós vamos somando problema, desgosto, inveja, ódio, e cada vez mais o coração distante da paz, o sono vai embora, e aí é problemas e mais problemas na vida, afeta a saúde da pessoa. E é a Bíblia que diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a contrapartida, a conjunção adversativa, mas a inveja apodrece os ossos. Quer adoecer? Tem inveja dos outros. Quer adoecer? Tem inveja dos outros. Aborreça os outros. Coloque ódio no seu coração. Tiago 3:15, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Não sei se Tiago estava certo. Ele disse: onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Mas ele colocou mais: e toda espécie de males. Não é só confusão, não. E toda espécie de males. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É melhor a tranquilidade, a paz no coração. Aí nós vamos entender as orientações de Jesus, suas promessas e seus compromissos para com a igreja. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Eu já estou dando elementos suficientes, recursos suficientes para que vocês não estejam doentes. É a minha paz. Se tiverem paz, o coração de vocês estando em paz, a saúde está no corpo. Procurem ter paz, procurem ter tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a Bíblia é muito rica em detalhes. Eu volto aqui ao versículo 11.
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O que foi que José disse para o pai que foi diferente dos irmãos? Nada. Contou para os irmãos, sonho. Contou para o pai, sonho. Os irmãos se aborreceram com o que ele falou. E o pai diz: aí tem uma coisa diferente. Esses sonhos de meu filho têm uma coisa diferente. Eu preciso acompanhar isso de perto. Não é assim acaso, não é casuísmo. Não é coincidência da vida, não. Esses sonhos têm uma mão poderosa por trás. Nesses sonhos tem uma palavra, uma promessa, algo por trás. Senão meu filho não estaria sonhando assim, de maneira nenhuma. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Ministério pastoral. Vamos cuidar das ovelhas, vamos lá para o nosso campo. Existe a nossa área de trabalho lá em Siquém. Vamos cuidar das ovelhas que o Papai do Céu nos entregou. E eles foram apacentar, trabalhar, cuidar das ovelhas. Só que Israel, o Jacó, disse, pois, Israel a José, fazendo uma pergunta: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Teus irmãos não estão trabalhando, não estão cuidando das ovelhas lá em Siquém? Vem, e então enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui, pai. Eu estou pronto a te atender. Eu estou pronto a ir. Eu estou pronto a visitar o que for necessário fazer. Eu estou pronto. Será se nos outros irmãos tinha essa mesma prontidão, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de inveja? Será se tinha essa mesma disposição? Por que José era abençoado? Porque mesmo seus irmãos odiando, mesmo seus irmãos com inveja, ele levava tudo naturalmente, tudo dentro de um coração pacífico. Eu não quero guerra. Ninguém vê ele contestando em nada. Em nada ele contestando. Não tem uma palavra de José contestando. E o pai pede, ele diz: eis-me aqui. Eu estou pronto a te obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém. E ali ele encontrou um varão, porque ele andava errado ou errante pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Quando viram, não está assim, viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Apacentador de ovelhas que mata irmão.
estava apacentando ovelhas, mas na hora que enxergaram o irmão, estava no ponto de matar o seu irmão. Não vamos deixar ele encostar. Temos que matá-lo. Conspiraram para matar José e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor, lá vem o sonhador grandioso, o perfeito, o que tem sonhos, que chama a atenção de todos. Parece que ele quer trazer algo para conquistar o nosso coração por intermédio de seus sonhos. Vinde, pois, agora e matemo-los e lancemo-los numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. Começaram a trabalhar para o pessoal do direito, os grandes juristas, trabalhar, aperfeiçoar para cometer um crime perfeito, que ninguém ia descobrir. Apacentador guardando o mistério, crime perfeito, que ninguém sabe o que está acontecendo. E ouvindo o Rúben, o que ele ouviu? Foi o plano. Livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Deus é fiel. Ele deu um sonho a José, deu 2 sonhos a José, a coisa desandou. Chegou a hora de José ser quase ceifado, perder a sua vida. Mas de repente vem uma defesa de um irmão: Rúben, não, esse plano não pode acontecer. Será se ali era só a bondade, a docilidade, a brandura do coração de Rúben? Não, ali estava a mão de Deus. Se ele deu um sonho a José, ninguém matava José. Sempre ia aparecer uma defesa para José. Ninguém matava José. Ninguém aqui está sabendo dos propósitos de Deus. Não. Onde é que está Deus aqui? Falando abertamente? Não. Mas aparece uma defesa. Deus na defesa de seu servo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Também lhe disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lançareis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tudo que o pai tinha dado com alegria. A alegria daquele jovem foi tirado tudo naquela hora. Às vezes tem ação que tira a nossa alegria. Tudo que o pai nos entregou, em determinado momento vai tudo embora. Foi tudo embora naquele momento. Como ele gostava daquela túnica, como ele gostava daquela vestimenta, mas atrapalhava a visão dos outros, porque tinha um ódio, tinha inveja, tinha que puxar o tapete. José tinha que sair de cena. E tornaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram os seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra,
e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? E escondamos a sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. A mão de Deus bem presente. Se Deus não está presente, se Deus não é fiel no seu compromisso, ele teria morrido, ninguém teria evitado. Mas que coincidência, passar ismaelita naquela hora, naquele momento tão difícil, e passar aquela companhia de ismaelitas ali, mas tudo traçado pelo Deus Todo-Poderoso. Nada aos olhos de Deus e em suas ações é coincidência. A Bíblia não registra coincidência. Ali estava o projeto de Deus. Deu ao jovem um sonho, e Deus trabalhando, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos te afundar, hoje nós vamos acabar. Eu quero saber para onde é que vão os teus sonhos. Você não é sonhador? Pois agora eu quero ver. Você vai morrer, você vai ser suplantado. Mas de repente começa a aparecer plano. Nós não podemos fazer isso. A mão do Todo-Poderoso entra em ação. Deus vê todas as coisas. Deus providencia o escape na hora certa. Deus providencia a solução na hora certa. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Aleluia! O restante do capítulo vai falar de como eles fizeram, procuraram enganar o velho, mataram um animal, pegaram o sangue do animal, jogaram sobre a roupa daquele rapaz e fizeram o velho sofrer demais. Quando não pensamos nas consequências, os nossos velhos sofrem. Como nossos velhos sofrem. E ele sofreu demais, o velho Jacó, o velho Israel. Como ele sofreu. Meu filho morreu. Foi ali viver um período de luto. Mas para o calendário dele, ele disse, depois que a família se reuniu, pediu a ele que parasse um pouco, ele disse, não, essa dor que invadiu a minha alma, a perda do meu filho, eu vou chorar até o dia de eu ser sepultado. Vou chorar até ser sepultado. Nós devemos pensar nas consequências de fazer o velho chorar demais, do velho sofrer demais. Devemos ter bastante cuidado. Fechando o tema, porque alguém pode às vezes analisar, temos bons expositores da palavra, bons teólogos, e o tema, a fidelidade de Deus. Versículo 1 ao 5 do capítulo 39, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Potifar, você não quer me comprar esse escravo? Nós o compramos na estrada. Você não quer ficar com ele? E isso vale quanto?
20 moedas dá para comprar. 20 peças de prata dá para comprar. Pô, me dê. Eu vou pagar as 20 moedas de prata. Nós vamos ficar com esse escravo. Mas o pastor Evaldo começou a falar: Deus é fiel. Pedi a você para ler a sua Bíblia. Agora vamos para o versículo 2, para ver as dificuldades da vida. Como é que diz na sua Bíblia? O versículo 2 começa dizendo o quê, amada igreja? Agora Deus apareceu. Veio o sonho, veio a defesa de Rubem, de Judá, todo defendendo a morte dele, mas agora chegou a hora de Deus aparecer. E o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Os propósitos de Deus para a sua vida jamais se frustrarão, jamais serão frustrados de maneira nenhuma, porque se Deus revelou, vai acontecer. Se o Senhor está com você, não tem projeto macabro que venha acabar com os propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, de maneira nenhuma, não. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Como é tão bom ter Deus na vida, ter as promessas de Deus na vida. E estava na casa de seu senhor egípcio, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor com S maiúsculo estava com ele, comprou como escravo, mas eu creio que numa linguagem comercial, dava para Potifar dizer: mas ô mercadoria boa que eu comprei, não é, Bete Jorge? Ô mercadoria boa foi esse escravo. O homem parece com adubo, onde planta, nasce. Onde ele bota o pé, nasce. Se fosse cuidar de galinha, botar essa galinha para chocar em cima de 12 ovos, 12 nasciam, não tinha problema de nenhum, perdia nada. Se fosse cuidar de uma porca, era 14 leitão. Tudo que fazia prosperava. O homem dizia: mas é bom ter esse homem em casa. A fartura aumentou na minha casa. Oh, compra boa foi essa. Porque aquele homem tinha Deus em sua vida. Existia um projeto de Deus em sua vida. Se Deus lhe levou para um trabalho, para uma congregação, para você liderar, irmão, os jovens lá são tão pouquinho, não se preocupa não. Se Deus estiver com você, logo logo vai estar cheio de jovens. Logo logo vai estar cheio de pessoas, se Deus estiver com você. Mas lendo aqui, ainda não vi José se maldizendo, reclamando, de maneira nenhuma. Acontecia tudo, e José na sua posição: eu não vou reagir, eu não vou reagir. E Deus cuidando de José, e Deus cuidando de José. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Adquiriu confiança completa. Aquele que os irmãos queriam matá-lo, chega no Egito, chega no primeiro-ministro, podemos dizer assim, e conquista dele toda a confiança, tudo em suas mãos, tudo estava entregue a ele. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou. Uma casa abençoada no Egito,
uma casa com a bênção de Deus no Egito, porque tinha um servo de Deus, e Deus estava sendo fiel a ele. Ele não sonhou, porque procurou sonhar. Ele dormiu de forma serena, sem nada no seu coração. Sonhou de forma inocente, passou para os irmãos de forma inocente. Eu só sonhei, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou contando um sonho. Mas Deus fez acontecer tudo. Que o Senhor nos guarde no seu amor e que possamos ficar com a sua palavra. Deus é fiel. Tudo que Ele já falou, seja por profecia, seja por sonho, seja por mensagem que você ouviu, Deus falando com você, você creu como uma palavra de Deus para a sua vida, guarde e pode ter certeza que no dia certo a bênção de Deus vai chegar.